Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Quando os reinos do norte e do sul de Israel foram para o exílio, a esperança que o governo de Deus sobre a terra se manifestasse em um rei israelita parecia ter chegado ao fim. Os profetas, antes, durante e depois do exílio, no entanto, deixam claro que, mesmo com o exílio, Deus não abandonaria e não fez sua intenção de governar seu povo e seu mundo através de um rei. Muitas passagens proféticas importantes revelam que a única esperança para o estabelecimento de um reino duradouro e fiel em Israel está em uma futura obra de redenção de Deus. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição de hoje é a lição 10. As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo nos diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática, ela nos diz assim: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe se encontra Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 10, Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, e Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você é inscrito nesse canal, coloque aí embaixo nos comentários o que você achou da aula, o seu nome, para que nós possamos conhecê-lo, a sua igreja, ok? E você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, os profetas maiores. Subtópico 1, os profetas e a profecia. A palavra grega propertes significa proclamador e intérprete de revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhe assessoramento e, quando necessário, até censuravam seus atos. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é propeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, que, com referência ao passado, quer de presente ao futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Profetas existiram ao longo de todas as eras da relação de Deus com a humanidade, mas os livros do Antigo Testamento dos profetas abordam o período clássico de profecia dos últimos anos, dos reinos divididos de Judá e Israel, durante o tempo do exílio e nos anos do retorno de Israel do exílio. Os livros proféticos foram escritos a partir dos dias de Elias até a época de Malaquias.
De acordo com a Bíblia, um verdadeiro profeta foi chamado e equipado por Deus, empoderado pelo Espírito Santo para realizar seu trabalho. Falar a mensagem de Deus para pessoas e culturas específicas em situações específicas, ou confrontar as pessoas com pecado, alertar para o julgamento vindo e as consequências e as pessoas se recusarem se arrepender e obedecer. Como os profetas também trouxeram uma mensagem de esperança, bênção futura para aqueles que caminharam em obediência. Os profetas do Antigo Testamento apontam o caminho para Jesus Cristo, o Messias, e mostram aos humanos sua necessidade de sua salvação. Entre outras coisas, essa coleção de estudos bíblicos sobre os principais profetas do Antigo Testamento mostra como as profecias registradas nesses livros estão ligadas a cumprimentos registrados no Novo Testamento também. Subtópico 2, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, anunciou a restauração dos remanescentes e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Nas Lamentações, temos um registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. O profeta Isaías ministrou por cerca de 40 anos no Reino do Sul, de Israel, que foi chamado de Judá, depois que a nação de Israel foi dividida sob o domínio de Roboão. Na época de Isaías, Judá estava preso entre duas nações poderosas e agressivas, a Assíria e Egito. Assim, os líderes nacionais gastaram grande parte de seus esforços tentando apaziguar e favorecer com ambos os vizinhos. Isaías passou grande parte de seu livro criticando esses líderes por confiarem na ajuda humana em vez de se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. É interessante que no meio do declínio político e espiritual de Judá, Isaías também escreveu profeticamente sobre o futuro vindo do Messias, aquele que salvaria o povo de Deus de seus pecados. Como Isaías também, Jeremias serviu como profeta para o Reino do Sul. Ele ministrou de 626 a 586 a.C., o que significa que ele estava presente durante a destruição de Jerusalém nas mãos dos babilônicos. Portanto, grande parte dos escritos de Jeremias eram pedidos urgentes para que os israelitas se arrependessem de seus pecados e evitassem um julgamento futuro. Infelizmente, ele não foi ouvido e Judá continuou seu declínio espiritual e foi levado em cativeiro para a Babilônia. Subtópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento e prenunciou a Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus.
O livro de Ezequiel, como um respeitado sacerdote em Jerusalém, Ezequiel foi capturado pelos babilônicos. Esta foi a primeira onda de conquistas babilônicas. Eles eventualmente destruíram Jerusalém 11 anos depois. Então, Ezequiel ministrou como profeta para os judeus exilados na Babilônia. Seus escritos abrangem 3 grandes temas: a próxima destruição de Jerusalém, o julgamento futuro para o povo de Judá, por causa da sua contínua rebelião contra Deus, e a futura restauração de Jerusalém após o tempo de cativeiro dos judeus chegar ao fim. Já o livro de Daniel, como Ezequiel, Daniel também foi capturado na Babilônia. Além de servir como profeta de Deus, Daniel também foi um administrador talentosíssimo. Na verdade, ele era tão bom que serviu na corte de 4 reis diferentes na Babilônia. Os escritos de Daniel são uma combinação de história e visões apocalípticas. Junto, eles revelam um Deus que está totalmente no controle da história, incluindo pessoas, nações e até mesmo o próprio templo. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como na Babilônia. Tópico 2, os profetas menores. Eu já vou deixar aqui em cima um link de uma playlist de estudos sobre os profetas menores que eu fiz no ano passado da classe dos jovens. Está bem detalhado, profeta por profeta. Vai ser muito útil para você, professor, depois dá uma passadinha lá, tá ok? Subtópico 1, os profetas do Reino do Norte. 2 profetas profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que com uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Após a morte do rei Salomão, então o reino unido de Israel havia se dividido em reinos rivais, do norte e do sul. O reino do norte se chamava Israel e o do sul Judá. A divisão da nação em 2 reinos separados, Israel ao norte e Judá ao sul, inaugurou os tempos dos profetas. Deus usou os profetas como seus porta-vozes oficiais da nação hebraica. Os primeiros profetas literários, Amós e Oséias, foram chamados para desafiar os reis do norte apóstatas de Israel, de Jeroboão e Oséias. Embora fossem nativos de Judá, Amós profetizou para o reino do norte de Israel. Ele pregou para uma sociedade rica que estava profundamente envolvida na adoração falsa e seus maus tratos aos pobres, injustiça social. E esses israelitas ricos e poderosos estavam confiantes e seguros. No meio dessa sociedade complacente, vem Amós declarando que Israel quebrou a aliança de Deus. As palavras do profeta Amós são um convite para ser capaz de ver além do que todos veem. A desonestidade dos políticos, a corrupção dos juízes, o autoritarismo dos funcionários, a exploração dos ricos, a violência dos poderosos, a hipocrisia de muitos religiosos. Oséias, cujo livro leva o seu nome, encontra o início do rolo dos 12 profetas, marca um novo estágio da profecia profética, pois ele é o primeiro ou um dos primeiros profetas a pôr em forma a escrita. Lembrando que os profetas são agrupados em 2 categorias, tá? Profetas literários são aqueles que deixam suas mensagens escritas, ou pelo menos parte delas. E profetas não literários são aqueles que não deixaram escritos, suas mensagens foram verbais.
A mensagem teológica do livro de Oséias é do amor de Deus com o seu povo. Assim como Oséias ama sua esposa apesar de sua infidelidade, Deus se manifesta em sua fidelidade permanente a seu povo Israel, apesar de suas infidelidades, que romperam a aliança e seguiram outros deuses, porque reis e povos se recusavam a retornar a Jeová. Deus permitiu que o poderoso império da Assíria derrubasse o reino do norte de Israel. Os assírios, cruéis e impiedosos, não só destruíram as cidades e cidades da terra, tomando sua riqueza como um saque, mas também levaram as pessoas em cativeiro e dispersaram elas por todo o império, na tentativa de destruir sempre todo o censo da nação. À medida que Israel se aproximava de sua destruição, a pequena nação de Judá no sul se aproximava entre a adoração a Deus e a adoração a deuses estrangeiros. Bons reis retiraram o povo da adoração ao ídolo e más práticas comerciais, mas os maus reis reverteram tudo isso. Os profetas pré-exílico. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade e anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência do litígio e da sentença distorcida, vaticinou que Deus usaria os babilônicos para punir a nação. E Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Os profetas pré-exílicos estão todos ligados ao mesmo contexto histórico, propósito e temas que percorrem seus livros. O livro de Joel, por exemplo, Joel ministrou para o reino do sul, dos israelitas chamados Judá. Embora os estudiosos não tenham certeza exatamente quando ele viveu e ministrou, sabemos que foi antes do exército babilônico destruir Jerusalém. Como a maioria dos profetas menores, Joel chamou o povo para se arrepender de sua idolatria e retornar em fidelidade a Deus. O mais notável sobre a mensagem de Joel é que ele falou sobre o próximo dia do Senhor, no qual o povo experimentaria o julgamento de Deus. Essa profecia era inicialmente sobre uma terrível praga de gafanhotos que prejudicaria Jerusalém, mas também previu a maior destruição dos babilônicos. O livro de Miqueias foi um contemporâneo de Oséias e Amós, ministrando para o reino do norte. A principal mensagem do livro de Miqueias é que o julgamento estava vindo tanto para Jerusalém quanto para Samaria, a capital do reino do norte. Por causa da infidelidade do povo, Miqueias declarou que o julgamento viria na forma de exército inimigo, mas ele também proclamou uma mensagem de esperança e restauração depois que esse julgamento ocorreu. O livro de Abacuque. Bom, Abacuque foi um profeta no reino do sul de Judá, nos anos antes dos babilônicos destruírem Jerusalém. A mensagem de Abacuque é única entre os profetas porque contém mais perguntas e frustrações de Abacuque dirigidas a Deus. Abacuque não conseguia entender porque o povo de Judá continuava a prosperar mesmo tendo abandonado Deus e não praticado mais a justiça. O livro de Sofonias. Sofonias foi um profeta na corte do rei Josias, no reino do sul de Judá. Provavelmente ele teve a sorte de servir durante
o reinado de um rei piedoso. No entanto, ele ainda proclamou uma mensagem da destruição iminente de Jerusalém. Ele pediu urgentemente que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus. Ele também lançou as bases para o futuro, declarando que Deus reuniria os remanescentes de seu povo mesmo após o julgamento contra Jerusalém. O exílio das 10 tribos foi um evento traumático que arrancou mais de 80% do povo judeu. A maior perda proporcional da história judaica ocorreu em 3 estágios durante um período de 18 anos. A primeira, as tribos de Rubens, Gade, a metade de Manassés foram levadas para o cativeiro assírio. Assim, as tribos que haviam escolhido na época de Moisés para viver mais longe do centro espiritual do povo judeu foram as primeiras a serem levadas. Nesse período, a observância das festas tornou-se impossível porque o contingente nas 12 tribos que residem em suas terras ancestrais. Como tal, as festas tornou-se o primeiro de outros mandamentos que não puderam ser cumpridos devido às circunstâncias externas. O rei da Síria completou a expulsão do povo judeu. Os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá após exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, e Deus prometeu promover os recursos da construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Zacarias, que animou o povo e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. O livro de Ageu, como o profeta posterior, Ageu ministrou por volta de 500 a.C., uma época que muitos judeus começaram a retornar a Jerusalém após o cativeiro na Babilônia. A mensagem principal de Ageu pretendia incitar o povo a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, abrindo assim a porta para um reavivamento espiritual e uma adoração renovada a Deus. O livro de Zacarias, como o contemporâneo de Ageu, Zacarias também incentivou o povo de Jerusalém para reconstruir o templo e começar sua longa jornada de volta à fidelidade espiritual com Deus. O livro de Malaquias escrito por volta de 450 a.C., o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias serviu cerca de 100 anos depois que o povo de Jerusalém voltou do cativeiro e reconstruiu o templo. Infelizmente, no entanto, sua mensagem era semelhante à dos profetas anteriores. O povo tornou-se mais uma vez apático sobre Deus. E Malaquias instou a se arrependerem. Malaquias e todos os profetas, na verdade, falou do fracasso do povo em manter sua aliança com Deus, o que faz da sua mensagem uma grande ponte para o Novo Testamento, onde Deus estabeleceu um novo pacto com o seu povo através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Subtópico 4, os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenou à destruição enquanto Judá seria restaurada.
O livro de Jonas não ocorre em Israel e o texto não dá nenhuma indicação de sua data. Jonas é o único entre os livros proféticos, porque esse livro não é sobre a mensagem que ele falou com os israelitas. Em vez disso, é uma narrativa sobre sua recusa em abençoar as nações. Deus deu a Jonas uma missão a Nínive, a capital da Síria, chamando o povo assírio para o arrependimento. Jonas, que não estava disposto a proclamar a mensagem de Deus para os assírios em Nínive, isso é porque Jonas tinha medo que os ninivitas se arrependessem e evitassem a ira de Deus. Os assírios eram inimigos de Israel, mas a intenção de Deus era abençoá-los. No entanto, consistente com a promessa de Deus de que o povo de Abraão seria uma bênção para todas as nações. Naum foi um profeta pré-babilônico que ministrou em algum momento entre a queda da cidade egípcia e a queda da capital assíria, Nínive. Israel, reino do norte, havia caído e sido levado para o cativeiro pelo Império Assírio. E agora os assírios estavam invadindo Judá, mas devido à fé de Ezequias, Judá seria poupado do cativeiro nas mãos dos assírios. Naum, ele anunciou a Judá que o Império Assírio cairia sob o julgamento de Deus por seus crimes contra as nações. O objetivo do livro de Naum era anunciar a queda da Síria como um exemplo, como Jeová não permitirá que impérios violentos perdurem. O livro de Obadias, o ministério de Obadias ocorreu depois que os babilônicos destruíram Jerusalém. Ele foi efusivo ao pronunciar o julgamento contra os edomitas, um vizinho hostil de Israel, por ajudar nessa destruição. Os edomitas eram como abutres. A Obadias também anunciou que Deus não esqueceria seu povo mesmo em seu cativeiro. Olha, não esqueça, tá? Assim que terminar esse vídeo, vá lá na playlist da classe dos jovens do ano passado sobre os profetas menores, que está bem detalhado, profeta por profeta, e torno a dizer, para você professor vai ser muito útil. Lógico que você não vai falar tudo, mas para você ter um apanhado de conhecimento para poder discorrer em sua sala de aula. Os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Tópico 3, o livro do Apocalipse. Subtópico 1, a autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. E apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Um relato que o Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo, à igreja e eventos que ocorrerão no final desta era. O misterioso último livro do Novo Testamento não é a revelação de João, como tem sido erroneamente chamado. João era apenas o instrumento da revelação divina, não sua fonte. O primeiro verso do livro fornece um título apropriado e revela tanto a fonte quanto o destino da mensagem. A revelação de Jesus Cristo, um título perfeito que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que devem ocorrer em breve. Em última análise, Deus, o Pai, é a fonte da mensagem contida nesse livro. Ele deu ao seu Filho para dar aos seus servos. João era apenas o instrumento através do qual a mensagem era entregue.
João, por sua vez, passou a mensagem para as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele estava seguindo a instrução de Jesus Cristo, que ele lhe deu em uma visão enquanto ele estava na ilha chamada Patmos. O que você vê, escreve em um livro e envie para as 7 igrejas que estão na Ásia, para Éfeso, para Esmina, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia. Uma vez na posse das 7 igrejas, o livro do Apocalipse rapidamente chegou às assembleias do povo de Deus em todo o mundo conhecido. Foi copiado e recopiado inúmeras vezes e agora está em suas mãos. E, obviamente, a mensagem para as 7 igrejas não foi feita apenas para as assembleias do primeiro século da Ásia Menor. Era para todas as gerações do povo de Deus. Era para nós. Portanto, é hora de prestarmos atenção no que o Espírito diz às igrejas. Tópico 2. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. O livro de Apocalipse direciona nossa atenção para o fim dessa era e o estabelecimento do reino eterno de Deus nessa terra. Ele aponta para a realidade futura no novo céu e nova terra, a restauração e transformação dos cosmos, mas admoestações e exortações são atemporais. É uma mensagem de Deus para o seu povo, todo o seu povo em todos os momentos. E as cartas para as 7 igrejas do primeiro século da Ásia Menor são para as igrejas de Deus hoje também. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro do Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Conclusão na revista. A mensagem dos profetas é de uma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça, a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder e a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles servem de experiência de fé que produz esperança. Glória a Deus, aleluia. O principal papel dos profetas na Bíblia era falar com o povo sobre as palavras e a vontade de Deus em suas situações específicas. Os profetas serviram como megafones de Deus, declarando o que Deus lhe ordenou a dizer. Hoje, podemos passar pelas ruínas das cidades que Deus prometeu destruir, ou viver nas cidades que Deus prometeu restaurar. Muitas profecias ainda precisam ser cumpridas, mas o fato de que muito foi cumprido nos dá uma grande confiança. A palavra de Deus continuará a ser honrada pelo Deus da sua palavra. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.